Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 31 de julho de 2025. Falar uma coisa que tem influência na Rússia, porque a Rússia que está movendo a guerra, ela vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro agora por causa do tsunami. E também um vulcão em erupção que começou a trabalhar na Rússia. E também o tsunami na Rússia. Vamos falar sobre isso e quero também dar uma deixa, porque fica ali no Pacífico, próximo, né? A Rússia. Baleias que acabaram inundando o Japão por causa desses eventos que aconteceram. E no Japão também aconteceu um evento desses, né? Então, vou falar sobre esse tema hoje e também quero pedir a vocês que estão assistindo esse vídeo, não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vê a verdade. E a todos que estão assistindo, peço que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Alguns recursos terão que a Rússia vai ter que empatar nessa região onde está acontecendo, ou melhor, onde aconteceu o tsunami, onde tem um vulcão que está começando suas atividades vulcânicas, e isso está acontecendo justamente no território da Rússia, ou, para quem acha bonito, no Krai da Rússia, que Krai é território, então território da Rússia. A Federação Russa ela teve um terremoto de grande magnitude de 8,8. Isso foi na costa de uma região chamada Kamchatka. É uma região, vamos dizer, selvagem, é um santuário, por causa disso que não tem um número muito grande de vítimas. Ele fez ondas de 3 a 5 metros de altura numa região chamada Severo Kurilsk, né? E ele se estendeu ao Japão, ao Havaí, costa oeste dos Estados Unidos, Indonésia, Taiwan, China e Filipinas. Ou seja, foi um evento de grandes proporções que aconteceu há 2 dias atrás. 2 dias não, um dia, 2 dias atrás, né? E, inclusive, algumas baleias, por causa do evento, acabaram indo parar, que estavam na costa da Rússia, foram parar na costa do Japão e na ilha de Antsiferova. Leões marinhos ficaram assustados e começaram a pular na água. Achei isso uma coisa muito curiosa e achei interessante dar esse conhecimento para vocês. A Rússia vai ter que gastar recursos para isso, mas não são recursos muito grandes, porque essa região da Kamchatka é justamente uma região selvagem. É praticamente um santuário, como se fosse algumas regiões da Amazônia brasileira pouco habitadas, né? Eu tenho, inclusive, um amigo que foi fazer uma caçada lá, uma caçada, vou chamar, eu não sei o nome, ecológica. Só podia ir fotografar naquela região. Eles viam ursos passando perto deles e eles foram numa época onde tinha uma abundância de peixes, né? E os ursos na água estavam pegando peixes com a pata deles e comendo os peixes, ou seja, estavam bem alimentados. Na realidade, a Kamchatka é uma península. Ela tem 1.200 quilômetros de comprimento, né? E ela fica no extremo oriente da Rússia. Ela tem uma área de 270 mil quilômetros quadrados. E ela fica no mar de Okhotsk e ela delimita o litoral oeste da península e imediatamente ao largo da península de Okhotsk, que chama, né? E ela corre a Fossa das Kurilas, Kamchatka. É uma fossa que tem de profundidade 9.600 metros de profundidade, é muito funda. Eu acho que deve ser a maior do mundo, né? É uma fossa natural, não é uma fossa criada pelo homem. E o litoral é formado justamente pelo mar de Bering e parte do Oceano Pacífico. Então ela está lá no extrema outra ponta da Ásia, né? Ela não está, não, aquilo, historicamente, ela já tem muito tempo que está com a Rússia. Mas se a gente pensar antes da formação da Rússia, que ela não veio estudar da formação da Rússia, ela não era a Rússia, ela foi tomada à força justamente daquela região lá, né? Então, esse lugar, Kamchatka, tem eles dizem que lá são russos étnicos, que são os habitantes,
mas eu não sei nunca o que é os russos étnicos, porque a Rússia é formada de muitas etnias, e desde o início aquela região não era formada por nenhum russo étnico. Agora, os russos étnicos são aqueles que têm o mesmo sobrenome dos ucranianos, na realidade, a origem deles é na Ucrânia também, o que eles chamam de russos étnicos. Bom, existem informações sobre as consequências do terremoto e do tsunami com base em publicações que foram feitas. Eu dei uma lida na Reuters, Financial Times, etc., né? O que se sabe sobre esse tsunami? Foi na noite de 30 de julho que ele aconteceu. Então, ontem, na realidade, né? Vocês vão ver que ali tem uma diferença muito grande de fuso horário. É mais do que as 6 horas da Ucrânia. Ele deve ter fuso horário ali, mais ou menos de umas 10, 12 horas. Então, é um fuso horário muito grande. Nós estávamos no início do dia, quando já está aqui no Brasil, quando já estava tendo o tsunami lá. Lá já era noite. E ele foi considerado mais forte na região desde 1952. Não houve relatos de vítimas ou danos graves. Justamente aquilo que eu falei no início, porque tem pouca população morando ali na região. Vários tsunamis foram registrados em Severo-Kurilsk, ou seja, não foi só um, teve uma sequência de tsunamis que aconteceram um após o outro, né? E o que levou à inundação parcial de um porto, né? E danos à infraestrutura. Foi declarado estado de emergência em toda a região da Kamchatka e nas Ilhas Kurilas também. Essas Ilhas Kurilas, o Japão ainda não abriu mão delas, mas na realidade a Rússia roubou as Ilhas Kurilas do Japão. E mais de 2.700 moradores locais foram evacuados quando as ondas do tsunami atingiram 4 metros de altura. Após o terremoto, começou o vulcão chamado Klustchevskaya Sopka. São dois nomes, Klustchevskaya Sopka, né? Na Rússia também entrou em erupção. Tinha uma câmera instalada em uma estação sísmica que registrou a ascensão de lava quente e as explosões e clarões do vulcão. E as ondas de tsunami mais tarde atingiram, inclusive, os Estados Unidos e o próprio Japão, que é bem mais próximo. Por exemplo, no Equador, na América do Sul, teve também um alerta de tsunami por causa disso, que foi, então, foi muito forte esse tsunami, tanto que foi longe, né? Você veja, no Equador foi também para as Ilhas Galápagos, né? A navegação marítima foi suspensa e as pessoas foram evacuadas das praias. Ficaram proibidas de ir nas praias. No Chile, que é vizinho nosso, nós não tivemos problema porque nós estamos no Oceano Atlântico e não no Pacífico, né? E aquilo aconteceu no Oceano Pacífico, né? O Chile declarou alerta vermelho devido ao risco de tsunami em toda a costa de Arica, as ilhas de Magalhães. Esperava-se que as ondas chegassem até mesmo a Ilha de Páscoa. As escolas foram suspensas e as pessoas começaram a evacuar as áreas costeiras. No Peru, 65 dos 125 portos da costa do Pacífico pararam de operar. A Colômbia também emitiu um alerta, mas reduziu seu nível para um aviso de possível tsunami na costa do Pacífico. E na América do Norte, as ondas chegaram a 1,70 m. Foram registradas no Havaí após o terremoto. Então ficaram bem para cá. O Havaí, que fica totalmente no Pacífico, distante do continente americano, mas é território americano, foi o que teve de fato, esse terremoto, né, que acabou repercutindo lá. E a Secretaria de Segurança Interna da América, a Kristi Noem, declarou que a ameaça de um poderoso tsunami nos Estados Unidos havia passado. Mas tem alertas em vigor ainda em partes da costa do oeste. E acho que os Estados Unidos, né, estão esperando que o impacto seja mínimo. O Serviço Nacional de Meteorologia pediu que as pessoas fiquem longe do mar e das praias em áreas onde há alertas em vigor. Na Ásia também, baleias foram levadas para a costa do Japão, o próprio água, né, acabou levando elas para a costa do Japão após o terremoto em Kamchatka, e 1.900.000 pessoas foram evacuadas no Japão, né? Ou seja, como prevenção, na realidade, incluindo trabalhadores da usina nuclear de Fukushima, onde ocorreu aquele trágico acidente em 2011 após um tsunami.
Também as baleias deram a costa na cidade, para a costa da cidade japonesa de Tateyama, provavelmente como resultado do terremoto, né? De acordo com o Financial Times, baleias e outros grandes animais marinhos são frequentemente levados para a costa devido à atividade oceânica que procede os tsunamis. As ondas atingem uma costa rasa e de repente recuam, sinalizando a aproximação de um impacto poderoso. Essas mudanças repentinas nas correntes às vezes fazem com que as baleias, inclusive, encalhem. Quero agradecer vocês que assistiram esse vídeo. Fiz um vídeo diferente hoje, é sobre a região. Lá não tem a guerra exatamente, mas a Rússia está em guerra. E para sabermos detalhes do que de fato aconteceu nesse tsunami, que eu entendi, pelo menos na minha avaliação, chegou pouca informação aqui, acho que até pelo número na Rússia, que foi o epicentro, né? Não teve notícias de feridos ou de mortos, justamente porque tem muito pouca população na Kamchatka. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Aqui você viu a verdade. Inscreva-se, eu conto com você inscrito no canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.